Olá, divinos e amados do meu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o seu espaço diário de ensinamentos do Zen e quietude mental. Hoje entramos na salvadora lição 39 de um curso em milagres. Minha santidade é a minha salvação. Se você sente que a sua mente cai na armadilha de tentar agradar a todos por medo da rejeição, se percebe os seus pensamentos tomados por nuvens escuras de desamor, ou se acha difícil ouvir a voz do Espírito Santo no meio do barulho e do caos do dia a dia, essa aula foi feita para o seu despertar. Quero compartilhar também com vocês uma história real e marcante que vivi nesta semana na praia, onde uma intuição sobre uma água de coco e uma ventania repentina me provaram como dar e receber operam em perfeita sintonia. Vamos conversar sobre o filme O Relógio Encantado e a ilusão de dar para buscar aprovação, compreendendo por que as ideias sagradas nunca se perdem quando são estendidas. Inspirada na natureza mansa do cisne, que voa além das nuvens escuras, vamos aceitar o convite de Jesus para sermos salvos dos nossos próprios pensamentos de ataque. E a nossa prece de entrega já está fixada no topo dos comentários. Depois da aula, corre lá para fazer e deixar o seu amém, e para compartilhar também essa consciência de amor pelo mundo. Acomode a sua mente e vamos juntos caminhar com Jesus. Vamos começar, gente, então aqui a lição 39, Minha santidade é a minha salvação. Como que estão hoje? Como que estão se sentindo aí? Com a santidade assim cada vez mais aflorando dentro de vocês. Conseguiram fazer aí a lição ontem, que tinha como título, como tema principal, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Conseguiram colocar essa frase no dia de vocês, né, nas experiências que vocês tiveram, nas emoções que vinham e que, bom, tô falando por mim porque eu fiz e consegui fazer também mais até naqueles períodos mais longos que Jesus aqui fala pra gente, e coloquei bastante em algumas situações que ficavam vindo aqui na minha cabeça, na verdade fazendo aquela famosa inquietação que Jesus fala aqui, perturbação, pensamentos que insistem em vir e em situações que rotineiras, às vezes, que a gente fica pensando e não consegue mudar. E eu achei que essa frase foi perfeita. E aí, fazendo a lição de hoje mais perfeita ainda, porque tem tudo a ver com o complemento que vai ser hoje, que vai falar o que realmente essa salvação faz aqui em nós. Então, vamos relembrar a lição 38, que diz: não há nada que a minha santidade não possa fazer. E aí eu falei sobre o complemento, que aí hoje ele vem para a lição 39 e fala: a minha santidade é a minha salvação. Então ele explica aqui o que é a sua santidade. Ela vai ser a sua salvação. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber ontem isso. Já conseguiram, através das experiências, de analisar as emoções, de entender aquilo que vocês estão sentindo, e entender que não há nada que a sua santidade não possa fazer sobre aquela questão, abençoando e te fortificando, te fortalecendo para superar qualquer pensamento errado, que na verdade é um pensamento errado, porque você, na verdade, em essência, em santidade, é puro amor, é pura paz, é tranquilidade, é força, é bondade, e a gente fica distorcendo tudo. E ontem eu passei por uma situação que, como sempre, tem tudo a ver com a lição que hoje já me explicou. Ontem foi muito bom para eu fazer, né? Porque essa experiência que eu tive, eu fui repetindo bastante isso, porque eu queria entender o porquê que aconteceu aquilo ontem e qual era o propósito daquilo. E foi perfeito para o dia. E aí hoje vem a lição 39 e me diz: a minha santidade é a minha salvação. Me mostrando aí qual é o meu propósito,
Ontem também, já no livro texto, já falava muito sobre dar e receber, então eu já entendi perfeitamente que a eu dar, eu já estou automaticamente recebendo, o que às vezes é muito difícil, acaba sendo muito difícil. A gente aqui na Terra, a gente tem as coisas materiais, e aí às vezes a gente entende mesmo que a gente está dando alguma coisa, a gente está perdendo aquilo. Mas ontem foi muito legal porque no livro falava sobre as ideias, que as ideias, elas são diferentes. As ideias a gente dá e a gente não fica com aquela sensação de vazio, porque a ideia é nossa, a gente não perdeu ao dar. Material também a gente acha, né, muitas vezes que a gente perdeu ao dar. Eu assisti um filme também, que eu não comentei com vocês, que eu até passei aqui na minha família, né, para algumas crianças, na verdade adolescentes, né? Já estão aí nos seus 13 anos, e aí o filme era bem infantil, assim, mas eu achei o tema muito legal, por isso que me chamou a atenção para eu assistir, chama O Relógio Encantado. E aí a menina, ela tá no colégio, ela é muito tímida e ela não sabe falar não. E ela recebe um relógio, um dom de poder fazer qualquer pedido. E é muito interessante como ela lida com isso, porque no primeiro momento ela começa a ver que todos estão interessados naquilo que ela consegue manifestar qualquer coisa ali. E aí no final tem uma mensagem muito interessante. Ela realmente deu muito, porque ela não sabia falar não, então ela dava, praticamente ela não pedia nada para ela só realmente dava para os outros, mas no sentido dela é que realmente ela se sentia rejeitada e ela queria agradar, ela não sabia falar não. E aí no final ela teve um grande entendimento de tudo aquilo. Todo mundo que estava ao redor também teve. E falando em dar e receber, realmente ela não perdeu nada quando ela estava dando. Nem era por isso que ela estava dando, mas realmente ela não perdeu nada. Ela só ganhou em abençoar. E aí eu tô falando isso também porque ontem estava falando no livro sobre dar e receber. E aí ontem também aconteceu uma situação comigo que também eu percebi que a finalidade dessa situação era apenas essa, porque vieram uns amigos meus aqui para a praia, eles ficam lá, a casa que eles têm, aí me convidaram para ir lá. Na praia eu não gosto muito de lugar muito cheio, feriado, sabe? Muito calor, né? Por mais que aqui, hoje tá um tempo horrível aqui, frio, meio frio e chovendo, mas ontem tava um dia lindo de sol. E aí eu acabei indo, eu não sei por que que eu resolvi, eu queria tomar um pouco de luz natural, queria andar um pouquinho na praia, aí eu fui, só que chegou lá, a minha amiga tava passando mal e eu levei um susto na hora, porque ela tinha falado comigo no WhatsApp e parecia estar tudo bem, só que ela já tava mal desde o dia anterior, só que ela tava muito mal lá na praia. E aí ela pediu uma canga emprestada, eu tinha levado, eu quase nunca levo canga, e ontem eu levei. Aí ela deitou lá, ela tava branca mesmo. E eu fiquei preocupada. As pessoas ali também estavam ajudando ela, né? O namorado dela. E ajudando bastante, né? E aí eu tive a ideia de veio na minha cabeça. Realmente a intuição ali falou comigo que era para ajudar. E eu falei da coco. Para ela, água de coco. E aí eles foram comprar. Tava tão fácil, né? A gente tá ali na praia. E às vezes parece que, como pode ser tão difícil ouvir a intuição, mas no barulho que a maioria das pessoas estão, realmente é difícil. E eu já estava indo rezando. Eu geralmente tenho esse costume quando tem uma multidão, então era muita gente. Então eu já imaginei eu indo para lá, eu orando, as luzes coloridas. Então realmente, eu sei que a frequência às vezes está diferente. E eu não queria que ela me abalasse também aquela frequência. E aí quando eu cheguei, tava essa frequência mais baixa, mas eu acho que o meu objetivo ali era realmente mudar a frequência, era ajudar com uma simples palavra que eu realmente tinha ouvido, água de coco. E na hora ela tomou, e é um soro natural, a água de coco. Na hora que ela tomou, ela já levantou da canga, ela já quis sentar na cadeira, já falou que ela já tinha melhorado e realmente foi voltando mais a cor dela, né? Ela tinha pego um resfriado no dia anterior de uma outra pessoa lá do lugar que ela tava. E aí começou uma ventania, gente. Mudou, tava sol. E eu até falei pra eles, eu falei, nossa, eu cheguei e trouxe tempo feio, porque começou uma ventania e tava indo sentido contrário do mar.
Mas eu olhei e eu vi que as árvores, os coqueiros, eles estavam assim balançando demais, né? E a minha caminhada até a minha casa ia demorar uns 15 minutos. Eles ainda ficaram lá, mas começou a ficar até frio. E aí eu falei, ai, gente, eu tô indo porque a caminhada é maior, se começa a chover, aí é complicado e tá frio, né? Então eu acho que eu não fiquei nem uma hora lá, devo ter ficado uns 40 minutos, deu tempo de tomar esse solzinho que eu queria, essa luz aí. Começou, tinha uma criança perdida também, começaram a bater palma. Então assim, o ambiente já era para eu ir embora. A intuição me mandou para um lugar e eu acredito muito nisso, que a gente, e principalmente porque eu não ia para lá, não, ela tinha me convidado, mas eu não tava querendo por causa disso que eu falei, que é muito muito cheio, né? E eu não gosto muito. Eu prefiro ir nos dias que não é feriado, caminhar, é tranquilo. Acabou que eu fui. Aconteceu isso, eu ajudei. E aí eu vim embora. E realmente eu dei e recebi, porque eu dei o meu conhecimento. Na verdade, eu dei o recebimento dessa informação da intuição, que realmente eu estava muito conectada de o que ela tinha que fazer ali naquela hora para melhorar. Às vezes as pessoas não veem na cabeça mesmo as alternativas, entram em desespero. Ainda mais em estar em praia, come errado e o calor é diferente da cidade, então muda a temperatura, o corpo não está acostumado. Eu já tô, porque eu moro aqui, então tô um pouco mais acostumada, já sei como funciona. Então eu fui ajudar. E depois fui ajudada também com a luz do sol maravilhosa em mim, voltei. Aí almocei, fiz a minha mandala. Então ontem foi só agradecimento mesmo. Então eu queria colocar porque eu achei que tem tudo a ver com essa lição 39 que a gente vai ver hoje também, que ele fala também do livro-texto, logo aqui no início. E a lição 39 é: a minha santidade é a minha salvação. Ontem ele falou: não há nada que a minha santidade não possa fazer. E hoje ele explicou que a minha santidade é a minha salvação, né? A gente vai se salvar quando a gente realmente trouxer o Espírito Santo para mais próximo, porque a gente com o barulho afasta. E ouvir, né? Deixar esse espaço para ouvir e entender como nós somos em essência. Então vamos começar, né? Primeiro parágrafo. Ele já começa com uma pergunta aqui. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? E eu fiquei aqui pensando, qual é o oposto de culpa? Qual é o oposto de inferno? Culpa é o inferno? Qual é o oposto? A gente sabe, o oposto de inferno é o céu. Qual é o oposto de culpa? Eu fiquei pensando em absolvição, mas o que ele fala aqui? Ele fala salvação. Você está salvo também, né? Você não é mais culpado, você está liberto, você está salvo. Então vamos continuar algumas palavras que a gente pode usar aí. Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, então, esse livro de exercícios foi escrito também junto com o texto, com o livro-texto. As ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Então a gente sempre vai ver coisas parecidas aqui na lição com o que está escrito no livro-texto. Então, não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Gente, então olha que interessante, né? Jesus falando jogos de lógica, proezas intelectuais, né? A gente não consegue ver porque tá nessas nuvens de complexidade. Os nossos pensamentos realmente estão todos nublados, estão todos assim. Tem nuvens ali, encobrindo a informação correta. Como eu falei ali ontem, olha só que engraçado, tava um dia lindo. Eu tinha passado por um guarda-sol e ouvi a mulher falando assim: ai, mas tá falando que vai chover, que não sei. E eu pensei, nossa, na minha cabeça, nossa, chover? Tava lindo o dia, não tinha nuvem, né? Aí eu assim, como assim chover, né? Eu pensei. Mas foi assim em minutos, que tudo nublou, o vento levando tudo aquilo, aquelas nuvens. E aí ele fala de nuvens, de complexidade. Como podia ser ali? Como estava realmente? Quando eu cheguei, ela estava passando mal.
Fazendo uma analogia com tudo, que Jesus faz muitas analogias, metáforas, mas entendendo que ali, até então, enquanto eu não tinha chegado ali, estava realmente um dia lindo. Para mim, ouvindo o guarda-sol ali que a mulher falou, né? Sei lá, uma mulher na hora que eu tava indo andando até ela, e eu ouvi isso. Então, aí a mulher fala que ia chover, mas na minha cabeça tava um dia lindo. E aí quando eu chego ali, realmente começa a nublar, porque ali a situação, a frequência estava muito diferente, né? Porque ela estava ficando mal. E o vento vindo e levando todas as nuvens, e eu estava ali para ajudar. Então, dá para fazer uma analogia com as nuvens que estavam ali e com o meu propósito ali de realmente tirar um pouco o que está nublado para que eles entendessem o que deveria ser feito na calma e não no medo e não no desespero de estar passando mal, de outras pessoas estarem preocupadas em também pegar gripe, em tudo isso. Então é isso. Eu fiz a perfeita análise aqui. Quando eu comecei a ler, eu pensei, nossa, tudo que eu vivi, nuvens, entendendo a salvação, entendendo a santidade que ele quer que a gente busque e que por muitas vezes está aí, nessa nuvem. Então vamos continuar. Espero que vocês tenham entendido, né? Mais assim com esse exemplo. É muito legal quando a gente coloca exemplos, fica mais fácil para entender. Então, segundo parágrafo. Se a culpa é o inferno, ele pergunta de novo. Qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que podes sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Ele pergunta: mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples, e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Então, você já sabe, tem nuvens ali, tem vento ali, saber o momento certo de se retirar, ir para um lugar seguro, ir para um lugar de paz, que foi o que eu fiz naquela hora que eu vi que eu tinha que ir embora. Eu senti realmente que eles precisavam ir, mas eu também não podia falar o que eles tinham que fazer. Eu já fui ali para certa forma para dar esse recado e entendi. Quando eu cheguei aqui na minha rua, que é um corredor assim, mais de prédios, nossa, gente, eu nunca tinha visto isso. Parecia que o vento ia me levar. Eu tava chegando já para entrar no portão e umas pessoas estavam do outro lado da rua, elas estavam tudo assim porque tinha um monte de gente e o vento tava quase levando todo mundo. E muito forte mesmo. Então, assim, saber a hora de se retirar, saber que aquela nuvem é passageira, mas que você precisa estar em paz para que ela seja, para que ela vá embora. Senão, ela vai continuar. E aí o inferno vai continuar. E aí você não precisa desse livro de exercício, você não precisaria, porque você já tem. Mas você muitas vezes está lá com o pensamento errado. Então, por isso que ele fala: se acreditasses, veria imediatamente o quanto o texto é direto e simples, e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. A gente já sabe que a gente tem isso dentro da gente. Então, terceiro parágrafo. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. Olha aí como a gente pode mudar o que a gente está vendo. Aí ele pergunta: e o que acontece com a tua própria salvação? E aí ele fala aquilo que o livro texto falou ontem para mim, de dar e receber. Olha aqui. Não podes dar o que não tens. Quer dizer, como que eu vou oferecer para o meu irmão algo que eu não tenho? Gente, quando eu fiz essa lição ano passado, que foi mais claro ainda, para mim era assim, nossa, muito isso. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Não dá para fazer isso, dar o que você não tem. Como é que você vai dar amor para alguém se você não tem amor por você mesma? Então, vamos continuar. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, né? Porque ele tem primeiro se salvar para que ele possa salvar. Então, de outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Ele pergunta aqui. Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. Gente, eu senti muito isso, né? Porque
Eu queria ir para a praia, mas eu queria que tivesse tudo tranquilo, e mesmo assim eu fui. Quer dizer, eu confiei na minha intuição, eu confiei ali que eu podia dar para o meu irmão algo de bom, porque eu tenho aquilo. Então, é muito isso. Eu tenho e eu estava consciente de que eu tenho, porque todos temos, mas precisamos estar conscientes que somos capazes. Então, aqui ele continua: à medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. Então, eu tive a oportunidade ontem de curar, né? E ser curada também, que a gente dá e a gente recebe. Eu realmente precisava daquilo, porque o sol, olha só, eu não fui curada pelas pessoas ali, mas o sol já me deu a luz que eu estava querendo. Então vamos continuar. Quarto parágrafo. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro, né? As nossas questões, ó. A minha santidade é a resposta. Então, a tua santidade significa o fim da culpa, a salvação e, consequentemente, o fim do inferno. Uma coisa leva a outra. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Ele pergunta. Aí ele fala: Deus desconhece o que não é santo. Aí ele pergunta: é possível que ele desconheça o seu filho? Não, ele só conhece o que é santo e ele conhece o seu filho, que é santo. Então, quinto parágrafo. 5 minutos completos são recomendados com insistência, olha essa palavra aqui que ele colocou aqui, para os 4 períodos de práticas mais longos. Então, gente, hoje 4 períodos de práticas de 5 minutos e sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Então, você pode repetir essa palavra para situações que você viver aí no seu dia a dia. Se quiser continuar amanhã, mas para eu lembrar todas as frases. Mas assim, o mais importante é a gente lembrar da santidade, porque acho que só isso já fica mais fácil da gente entender, né, que ele está aqui trabalhando com a santidade. Então, recomenda-se um número maior de sessões, em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Você pode fazer mais sessões ao invés de mais longas, mas o ideal é que fizesse as duas. Então, sexto parágrafo. Começa o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Então, você vai repetir: a minha santidade é a minha salvação. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor. Então, como nas outras vezes, você vai fechar os olhos e vai examinar os pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso, é deles que precisa ser salvo. Precisa ser salvo dos seus pensamentos de desamor. Sétimo parágrafo. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamento de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu os vejas de modo diferente, e é a tua bênção sobre eles que te salvará e que te dará visão. Oitavo parágrafo. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, então ele está falando de novo, né, para não dar ênfase a nenhum em particular. Examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação, porque são esses pensamentos aí que estão te impedindo de levar a tua salvação. Então, eles se interpõem entre você e a salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo. 2 pontos. Meus pensamentos de desamor em relação a, aí você fala a situação ou a pessoa, estão me mantendo no inferno.
a minha santidade é a minha salvação. 9º parágrafo. É possível que aches estes períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos, nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Então, gente, aqui ele fala que é difícil, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, e aí às vezes parar aquilo, e mesmo quando o despertador toca, mas ele fala que aqui a mente vai sendo treinada, vai se tornar mais treinada, e eu acho, e disciplinada. E eu acho que quando a gente vai fazendo e a gente vai vendo uma melhora, a gente realmente começa a ficar mais disciplinada, não só com a lição, mas com tudo, e a gente começa a ver a melhora e fica mais fácil. Então, persistam, porque isso vai ajudar a você melhorar, tanto aqui no que ele está pedindo, quanto nas outras coisas. 10º parágrafo. Enquanto isso, deves sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercícios, em qualquer forma que te atraia. Então, aqui ele está deixando a gente criar, Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez. Então, você conclui falando: a minha santidade é a minha salvação, e acrescentando: se a culpa é o inferno, aí pergunta: qual é o seu oposto? 11º parágrafo. Nas aplicações mais curtas, feita de 3 a 4 vezes por hora, então aí mais, pode colocar um relógio também se quiser, no despertador. Ou mais, se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo. Repetir a ideia de hoje, preferivelmente ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disto, Então, aqui fica mais fácil, Surgiu qualquer situação aí, você já coloca essa frase e acrescenta o disto no final. Ou cria da forma que você quiser, mas sempre usando que a sua santidade é a sua salvação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Eu, como sempre, amei as experiências, amei essa conversa com vocês, entender aqui o que tudo isso significa, praticando, entendendo aqui que a minha santidade é a minha salvação e cada vez levando isso para o mundo, para que a gente possa dar e receber. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram do áudio, curtam, compartilhem com alguém que de repente está precisando aí dar com desprendimento e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração. Comentem aqui, tá? As experiências de vocês. Eu falei muito das minhas, mas não falei para vocês. Comentem aqui se vocês sentirem no coração de compartilhar as histórias, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.